Atos 16, versículo 11. Glória a Deus. Em certo momento da segunda viagem de Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo para Filipos. Filipos, uma cidade da Macedônia. Filipos, pertencente a essa Macedônia, Macedônia era uma colônia de Roma. E ali ele permaneceu por alguns dias. Atos, capítulo 16, versículo 11 ao 15. Glória a Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pai Santo, nesta noite, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor Deus, fale conosco através dessa palavra, nos oriente, nos encaminhe, Senhor Deus, que nós possamos seguir, ó Pai querido, a Tua santa palavra, que nós possamos, Senhor Deus, evangelizar conforme a Sua palavra. Pai, abre nossa mente e o nosso coração neste momento, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nós vemos aqui no versículo 13, que no sábado, Paulo e os discípulos foram para a beira do rio. Saíram da cidade e foram para a beira do rio. Porque para eles parecia que ali existia um ponto de oração. E já naquele local, eles conversavam com algumas mulheres que se reuniam ali. E entre aquelas mulheres, tinha uma mulher que se destacava. Ela se destacava perante os outros. Ela tinha interesse na palavra de Deus. E sempre tem pessoas mais interessadas que as outras para escutar, para aprender. E aqui o evangelista Lucas, em apenas 2 versículos, no versículo 14 e no versículo 15, ele conta a história detalhada da conversão desta mulher. E essa mulher chamava-se Lídia. Lídia era uma comerciante de púrpura. E púrpura é uma substância de cor avermelhada, que ela é extraída do molusco e ela serve para tingir tecido. É algo caríssimo, é difícil de se tirar do molusco aquilo ali em grande quantidade para se tingir o tecido. E provavelmente Lídia, ela não vendia apenas a púrpura, provavelmente ela também vendia os tecidos tingidos com púrpura. Lídia, ela era da cidade de Tiatira. Tiatira ficava na Ásia, numa região, ela veio de uma região que também se chamava Lídia. Então não se sabe o certo se o nome de Lídia era Lídia
ou chamavam ela assim porque ela veio da região de Lídia, como muitos apelidos têm, né? Nordestino acaba passando por Paraíba, né? O pessoal do sul passando por gaúcho, né? Então, não se sabe ao certo por que chamavam ela de Lídia. Mas o mais importante é que essa mulher era temente a Deus. Lídia, ela dava ouvido ao que os discípulos falavam. E a palavra fala que Lídia escutava os discípulos em detalhes no que eles pregavam. Então, por Lídia estar interessada em que os discípulos falavam, Deus abre o seu coração. É assim que o Espírito Santo faz conosco, quando estamos interessados na palavra de Deus. O Espírito Santo passa a nos tomar cada dia a mais, passa a cada dia nos tornar mais parecidos com Jesus. E nós podemos ver no versículo 15, que a palavra foi tão eficaz e poderosa, que Lídia é batizada e ela evangeliza toda a sua casa. Lídia não se acomoda, como muitos de nós nos acomodamos. Na palavra não fala, mas nós podemos imaginar que aquela mulher, ela poderia ser uma viúva, ou ela poderia ser uma moça solteira, com um poder aquisitivo elevado. E ela era dona de casa. A palavra fala que a casa era sua. Ela era líder da casa. A palavra fala que toda a sua casa foi batizada. Então ela estava na liderança daquela família. De alguma maneira, Lídia era uma líder. E uma líder de posição, porque toda a sua casa foi batizada. Então, nós podemos ver aqui que Lídia, ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ainda ela ensina a sua casa, que também se converte. É disso que nós precisamos. Não apenas nos converter, mas conquistar as outras pessoas. E Lídia então, aqui ela se empenhou para que a sua família também fizesse parte do fruto, do amor de Jesus, de tudo que Jesus Cristo tem para nos oferecer. Então Lídia era uma mulher de estabilidade financeira, ela era vendedora de púrpura, ela comercializava algo caríssimo. Ela não era uma simples cidadã, ela veio da Ásia, de Tiatira, para vender ali que ela montou o seu comércio. E Lídia, então, devido a essas finanças que ela tinha, calculando em cima da púrpura que ela vendia, então ela deveria morar numa casa grande, ela devia ter muitos empregados, ela devia ter muitos escravos. Ela era uma mulher que tinha uma influência na sociedade. Ela tinha muitas amizades. Ela estava reunida com as amigas na beira do rio, onde tinha um provável ponto de oração. E se era um provável ponto de oração, e Paulo foi lá pregar, Paulo e seus discípulos foram lá pregar, então provavelmente naquela cidade não tinha uma sinagoga, não tinha judeus suficientes para se montar uma sinagoga. Precisa-se no mínimo 10 homens judeus para montar uma sinagoga. E a palavra fala aqui que Lídia era uma mulher temente a Deus. Mas temente a Deus, muitos são. Até o diabo é temente a Deus. Se você sair na rua e for perguntar para algumas pessoas se elas são temente a Deus, a maioria vai responder que sim. A maioria vai responder que sim. Mas muitas delas procuram outras divindades para saciar, para preencher
o seu vazio. Não procuram um só Deus. E Lídia era provavelmente uma gentia, porque ela veio da Ásia, ela veio de Tiatira, onde as pessoas cultuam vários deuses. E a palavra não fala que Lídia era uma judia. Fala que ela era temente a Deus. Então ela estava conhecendo esse único Deus. Aquela mulher estava conhecendo. Ela sabia das promessas do Cristo. Ela sabia. Então Lídia estava no meio do caminho. Ela estava no meio do caminho da sua conversão. Ela só esperava que alguém ensinasse ela sobre o Cristo. Então, quando Paulo leva essa mensagem de Cristo, ela entende que o seu relacionamento com Deus não é íntimo o suficiente. Ela entende que é necessário ter a Trindade. Ela entende que precisa ter o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Que sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo seria uma experiência limitada, insuficiente. Então, ali Lídia, ela crê. Lídia entendeu que a salvação, ela não vem por obras, pelas obras que os judeus faziam, mas vem pela obra que Jesus fez na cruz por nós. Ela entendeu que o tamanho do seu pecado é suplantado, é coberto pelo amor, pelo perdão oferecido por Cristo. E ao contrário de muitos nós, muitas pessoas, elas não procuram as igrejas mais, porque se acham pecadoras, acham que Deus não vai aceitar mais, se acham tão pecadoras que não procuram mais, não vão atrás de Deus, que se acham imperdoáveis. Mas todos nós podemos ser perdoados. O diabo que trabalha na nossa mente, que nós não podemos ser mais perdoados, que somos pecadores e continuamos desviados da palavra de Deus. E Lídia, pelo contrário, ela queria aprender. Então o coração de Lídia foi aberto por Deus. Precisamos ter essa vontade de aprender. Porque quando Jesus abre o nosso coração para o nosso entendimento, então sim, o Espírito passa a falar. E nós começamos a entender a palavra de Deus com mais clareza. E Lídia então, ela creu. E no versículo 15, fala que Lídia foi batizada, ela e toda a sua casa. Lídia também entendeu que a sua vida cristã, ela não se torna uma vida, não é mais uma vida individualista. Ela convida, aqui a palavra fala que ela convida para que os missionários vão se hospedar em sua casa. Então Paulo, ele permanece em Filipos por mais alguns tempos. E ao longo do capítulo 16, Paulo foi preso. Foi preso por ter libertado uma moça de um espírito de adivinhação. Ela dava lucro para os donos dela, para os chefes dela. E no versículo 40, logo em frente, no versículo 40 desse mesmo capítulo, fala que Paulo e Silas, quando saem da cadeia, eles vão para onde? Vão para a casa de Lídia. E a palavra fala que os irmãos os confortaram. Então agora nós podemos ver que a casa de Lídia tinha se estabelecido um ponto de reunião, um ponto de culto, um ponto de missões para aquela região. Veja a importância desta mulher.
Então Lídia, nós podemos ver que Lídia coloca à disposição todos os seus bens, a sua casa, as suas ofertas, o seu amor. Na Bíblia, Lídia é a primeira europeia em aceitar Cristo e montar um ponto de oração. Ela abre as portas para toda a Europa, abre as portas para todo o mundo ocidental. Veja a importância de se abrir a porta da sua casa para evangelizar. Nós precisamos fazer isso, mesmo que for uma pessoa. Lídia, ela não tinha ideia do que poderia acontecer evangelizando apenas uma ou duas pessoas. Ela abriu a casa para o missionário, ela abriu a casa para Paulo, mas logo em seguida a sua igreja, a sua família aceitou, a sua família aceita. Então nós podemos ver aqui o exemplo desta mulher que deixa para nós hoje, após 2000 anos, esta mulher ainda é um exemplo de atitude para todos nós. Lídia ali não apenas tinha amor de boca para fora, Lídia aqui põe todos os seus recursos a serviço do Senhor. Põe seus empregados, põe a sua casa, põe o seu dinheiro, os seus valores, põe a sua própria pessoa, disponibilizando os seus bens para a evangelização. Nós também precisamos abrir a nossa casa. Abra a sua casa para oração, para alguém possa entender a palavra. Abra um ponto, fala com o pastor, abre um ponto para você ensinar o Evangelho de Jesus. E aqui nós podemos ver, na carta de Paulo a Filipenses, no capítulo 1 e no capítulo 4, que aquela igreja que foi formada na casa de Lídia, depois de 15 anos, ainda ela contribuía financeiramente para as missões. O povo de Filipos ainda mandava, contribuía para o Evangelho, para as missões de Paulo. E até hoje é assim. Muitas pessoas ficam no anonimato, não evangelizam, não pregam, não louvam, mas põem as suas finanças à disposição do trabalho de quem vai. E é isso que tem que ser feito. Quem pode, continua assim. O que nós precisamos na nossa vida não é buscar o domínio de pastor, o domínio de diácono, o domínio de pessoas. Nós temos que ser úteis para o Evangelho. Mas infelizmente muitas pessoas que possuem esse dom de ensinar, elas não querem ensinar a palavra de Deus para grupos pequenos, não querem abrir o seu espaço particular para ensinar o Evangelho, não querem ensinar uma ou duas pessoas, elas querem apenas levar a palavra para grandes grupos, e grupos já formados. Infelizmente é assim. E Lídia, pelo contrário, Lídia começa em sua casa. Precisamos ser assim. Precisamos ser, primeiro, com a nossa família. Convide alguém para você evangelizar na sua casa. Disponibilize o seu lar. Leve a palavra de Deus. E Paulo, ele disponibiliza o seu tempo. Paulo, ele viaja numa viagem de 1.100 quilômetros para apenas alcançar 2 pessoas.
Ele alcançou a Lídia e alcançou o carcereiro onde ele ficou preso. E por consequência, 2 famílias. Então Paulo viaja 1.100 quilômetros para converter apenas 2 pessoas. Veja a importância de você converter uma pessoa, de você trazer uma pessoa para a casa do Senhor, uma pessoa para o seu lar, para ensinar a palavra de Deus. Uma pessoa. E ali Paulo viajou tudo aquilo, mas ali que deu o início ao cristianismo em toda a Europa e em todo o resto do mundo ocidental, ou seja, aqui para nós. Vejam a importância, meus irmãos, a importância de você evangelizar. Ah, mas eu vou lá. Não importa, Deus fará. Alcance uma pessoa, disponibilize seu lar, alcance mais um para Deus, que esse outro alcançará outra pessoa e grupos grandes. Não queira só evangelizar para grupos prontos. Amém? Glória a Deus.